Sou grata ao Senhor por esse momento sublime e intenso que é estar na casa do nosso Pai, servindo, adorando, independente da plataforma ou sentada na nave da igreja. O mais importante é estarmos imersos, totalmente envolvidos no Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho? Uma palavra que virou uma palavra tão simples na boca de muitas pessoas. O Evangelho é a boa notícia do reino, daquilo que Jesus Cristo veio implantar nessa terra, trazendo o reino de justiça, paz e alegria, para que eu e você andássemos nisso. E isso continua sendo desenvolvido através da pessoa do Espírito Santo. Aquele que veio, porque em João diz, Jesus falou, eu preciso voltar, eu preciso subir, para que o Consolador, Paracletos, o ajudador, desça e habite dentro de você. E ele será onipresente. Eu não consigo dar conta na totalidade como o Espírito Santo vai fazer. De forma dentro, habitando dentro de você. Eu preciso voltar ao Senhor. Eu preciso subir e virar alguém consolador. Amém? Que vai tratar você, vai te ajudar em todas as coisas. E no momento que eu entendi o que é isso, a minha vida mudou. Eu creio que a sua também tem mudado. E não chegamos ainda à estatura perfeita de um varão perfeito como Jesus. Isso só no céu. Mas nós buscamos a perfeição, amém? Aleluia! Abra comigo, queridos. Não tem esboço essa manhã, mas tem o principal, que é a palavra. Saltou do meu espírito uma frase somente. E vamos ficar com ela. E vamos adentrar a presença de Deus, a palavra de Deus. Já estamos, né? Sempre estamos na presença. Adentraremos a palavra de Deus específica nessa manhã. Teve alguns dias atrás, me saltou no espírito uma frase somente. Eu não consegui escrever uma palavra em esboço. Eu vi o Senhor. E isso ficou gerando no meu coração, no espírito. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Abra comigo Isaías 6. Eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada. Alguém que conheceu Jesus, o seu poder em visão, a ele foi revelado esse poder e está registrado, que é o profeta Isaías. Existe um Isaías antes e existe um profeta Isaías após visualizar essa glória do Senhor. Amém? E diz a palavra, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E esse ano, ele é bem enfatizado na palavra, porque o rei Uzias, ele marcou a história de Judá, naquela época. Ele marcou uma história, porque foi um rei próspero, abençoado e que servia ao povo. E isso gerou muito benefício para aquelas pessoas de Judá. Só que, quando vai chegando um determinado tempo, nós, como seres humanos, dizendo assim, parece que sobe a cabeça, né? O excesso de poder, de conhecimento, de autoridade que nos foi imposta. E com isso a gente acaba caindo, né? A gente acaba errando, pecando, tropeçando e se afastando do propósito de Deus, que é amor, que é humildade. Um coração humilde é aquele coração ensinável. Você não sabe todas as coisas e nunca vai saber tudo. E tem coisas que você vai descobrir lá na eternidade com seu Pai. Aquilo que foi revelado está na palavra. Mas nós temos que andar nesse conhecimento a fim de nos achegarmos cada vez mais a Jesus. Cada vez mais ao Senhor. Mas Uzias, ele cresceu de uma forma que ele quis fazer o sacrifício no lugar dos sacerdotes. E você conhece a história, você sabe que isso não era possível. Porque a unção que estava sobre o sumo sacerdote era para ele adentrar o lugar e apresentar o sacrifício do povo naquele lugar. Não era para o rei. Existia uma unção na vida do rei, mas não era para Uzias fazer isso. E ele começa a pegar
o sacrifício, o incenso e querer fazer no lugar do sacerdote. E o maior pecado, o auge do problema, foi ele se revoltar, porque os sacerdotes questionaram, ele estava na presença de muitos. Não faça isso, rei. Mas ele desobedece, porque ele imagina, eu sou o rei de Judá, por que eu não posso fazer isso? Mas ele tinha um entendimento, você concorda? Que a gente tem que tomar cuidado, que o excesso dessa informação gera algo, uma soberba, e você daqui a pouco foge do propósito. Amém? E aquilo que é para você fazer, você faz. Aquilo que compete ao outro, o outro foi chamado para fazer. A unção habitava, existia na presença, na vida do sacerdote, sobre o sacerdote. E naquele momento, ele fica leproso. E precisa se afastar do reinado. E o seu filho começa a dirigir, a administrar no seu lugar. E isso mais de uma década. Nitidamente, os sacerdotes viram a lepra na sua testa. E já ficaram preocupados. Né? Infelizmente, uma pessoa que começou bem a sua carreira, infelizmente, chegou a um nível que falha. Mas saiba que para o Senhor, ainda mais hoje, nós temos oportunidade de mudar, de ser perdoado, de avançar todos os dias. Porque a condenação, ela não existe para os que estão em Cristo. Como diz Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, há sempre um recomeço para nós. Amém? Aleluia. Então, esse reinado, ele teve um marco. E naquele ano da morte do rei, você imagina o caos, né? Foi nesse momento que o Rei dos Reis se aparece. O Rei dos Reis decide se manifestar para o profeta Isaías. E continuando a leitura, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Mesmo ao caos daquele luto, ele ouve os serafins dizer: toda a terra está cheia da glória de Deus. Independente de rei Uzias ou não, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: misericórdia, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Rei dos Exércitos. Agora ferrou, estou morto. Ai de mim, porque a soberania, a santidade de Deus constrange a nossa vida. E se há um pecado, se há algo, a gente não resiste, não tem como. Não tem como superar essa presença, esse poder. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma fumaça, com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Em Levítico descreve muito os sacrifícios, né, em holocaustos que eram feitos naquela época. Essa aqui é uma simbologia de sacrifício a fim de trazer perdão, graça para a vida de Isaías. Hoje nós sabemos qual é o nosso sacrifício. Já foi feito por Jesus. O sacrifício, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. Amém? Nós sabemos que esse sacrifício foi concluído na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então, o mesmo profeta que disse: ai de mim, porque eu sou um pecador,
Eu falo coisas impuras, eu habito no meio de pessoa perversa. Senhor, olha a minha situação, eu vou morrer. Ele responde, após esse encontro, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Nesse momento é firmado o chamado, o comissionamento do profeta Isaías, o profeta messiânico, que profetizou em detalhe a vinda do Messias, de Jesus Cristo. Em mínimos detalhes, como ele seria, o que aconteceria, o que ele faria. Um profeta poderoso, assim como os outros, em Deus. Amém? Ele teve a sua vida transformada. Porque uma vez vendo o Senhor, a nossa vida é transformada, querido. Você precisa, assim como eu, buscar e ter esse desejo ardente no seu coração, de ver ao Senhor. Porque fica muito superficial você vir à igreja, sentar, ouvir uma boa música, mas você precisa ver o Senhor, contemplar a sua glória. Porque Ele é o Deus invisível, como diz na palavra, né? O Deus invisível perante os outros deuses daquela época, que tinham estatura, presença, eram de ouro, de bronze, mas Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador do universo, é aquele majestoso que decidiu habitar e viver em nós. Porque a origem de todas as coisas no Éden era esse relacionamento. É para isso que nós fomos gerados. E depois de Deus ter feito tudo, Ele nos inseriu nesse paraíso, nesse lugar de delícias, para a gente se deleitar. E Ele vinha para papear com Adão e Eva, a fim de ter relacionamento, comunhão, contato. E Ele quer isso hoje. E você tem o Espírito Santo para te dar o norte, para te mostrar como eu acesso essa graça, como eu adquiro todos esses bens que falam tanto aí, que eu fui sarado, eu fui curado. Mas como é isso? Eu não sinto nada? Estou cheio de enfermidade, não estou muito bem, negativo na minha conta. Mas você entende que não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, e você não é movido mais pelo que você sente. Você é movido pela fé. Hebreus 11, versículo 6 fala: sem fé é impossível, não há forma de agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque além de você ter fé, você tem que ter fé para acreditar que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Aí você ouve isso, Ele é galardoador, Ele dá presente, Ele dá recompensa. Mas não recebo nada. Até no sorteio da igreja nunca ganho. Mas aí, meu irmão, vai orar mais, creia, fé fala, vai gerando mais fé. Eu também não ganho muita coisa, não. De sorteio na igreja? Brincadeira. Mas você gera isso no seu espírito, porque a fé fala. Aí você não está sentindo nada. Meu Deus, quando eu cheguei no verbo, eu ouvi esse negócio de fé fala, fé crê, você não é movido pelo que sente. E eu falei, meu Deus, então não tem que ter arrupio, não tem que ter nada. É no seco mesmo. Orar em línguas, eu não preciso estar tonta, dormente, não. E o pastor ensinando, é pela fé, você abre a sua boca e fala. Chama a existência, a vida que você quer viver. Eu falei, como é que é isso? Que eu nunca declarei nada disso? Como é que pode? Então, o mais difícil, eu creio, que é você desconstruir algumas coisas dentro de si e construir a palavra da verdade no seu coração. Porque para o novo nascido no corpo de Cristo, e adentra num lugar como esse, você está num pasto verdejante, irmão. Você está num pasto verdejante. A melhor grama é a que você tem. É o melhor lugar que você poderia estar. O que é nascido de novo agora, ele se deleita, como alguns, eu creio que a Andréia, nasceu no verbo. É mais fácil. Agora, você viver décadas de outros entendimentos, ou você absorver de rede social, de internet, um conceito que não é a palavra genuína, é mais difícil. Você desconstruir para construir o novo, o vivo caminho pela palavra.
Você precisa ter essa humildade no coração e entender, Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender de você, porque no mundo tem muitas vozes. E Paulo, a maior luta do apóstolo Paulo era contra os falsos ensinamentos. Porque era uma mistura de entendimento. Paulo vinha semeando nas nações. E quando voltava, já estava misturado. Porque a gente tende a fazer isso. Você concorda? A receita está lá, 3 ovos, 1 xícara de farinha, tu joga 2. Eu duvido que não. 3 colheres de manteiga, eu boto 4. Ih, botei demais. Quando tu vê, já embolou o negócio todo. Porque a gente tende a dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Isso acontece muito. É para você rir. Só rir um pouquinho. A gente tende a misturar. E quando ele chegava lá, o que acontecia? Os judeus, aqueles judaizantes, né? Os religiosos, cheios de conceitos, da circuncisão, queriam implantar uma doutrina que não era de Cristo. Paulo recebeu a revelação do próprio Jesus. E ele fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. É pela fé. É de graça. Mas não foi de graça para Jesus, né? Mas é de graça, é só crer. E aquelas pessoas, os judeus, e a palavra primeiro veio para eles, né? O povo de Deus, o povo da aliança do Senhor. Mas foram esses que não receberam. Porque estavam tão presos em tradições, tão envolvidos em coisas dessa vida, que não entenderam. Ué, mas eu ando a vida toda fazendo um bocado de coisa, sou circuncidado, faço isso, faço aquilo, e agora Paulo vem dizer que é pela fé, não precisa fazer nada? Não. Para acessar a graça, para acessar a salvação, é crer com o coração e confessar com a boca. Não tem outra. Existe um caminhar que nós crescemos em santidade, nós crescemos como pessoas, crescemos como filhos de Deus. E uma vez achegando-se mais ao Senhor, você se parece mais com Ele, você tem os seus relacionamentos como se fosse com Jesus, a sua forma de responder à liderança é diferente, mas o acesso à salvação é pela fé. Você não precisa de sacrilégios, sacrifícios, holocaustos, nada disso. Então, Paulo gera um rebuliço. E na cidade da Galácia, ele sofre uma surra, que é dado como morto, e jogado como um pedaço de esterco para fora da cidade. E mais à frente, quando ele escreve aos Gálatas, ele descreve o que ele passou. Eu creio que muitos de mim, de você, muitos como eu e você, falam, esse evangelho não é para mim. Eu não quero saber, o povo não quer saber de nada. Vou fazer igual o Jonas, está me jogando para cá, assim, eu quero ir para lá, não quero mais saber. Mas o que Paulo faz? Sacode a sua poeira, se põe de pé e continua pregando. Porque assim como Isaías, ele viu o Senhor. A sua vida não foi mais a mesma. Paulo viu o Senhor. Vamos lá? Vamos em Filipenses? Não, acho que não é Filipenses. Espera aí. Vamos também em Filipenses. Só um momentinho. Deus é bom, amém? Amém. Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aqui descreve mais um homem de Deus, mais um homem que teve um encontro genuíno com o Senhor. Versículo 1. Eu vou descer mais um pouquinho. Saulo, era Saulo de Tarso, né? Ele tinha a cidadania, era Saulo, depois Paulo aos romanos, né? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote pedindo carta na sinagoga. Para quê? Para ele ter aquilo autenticado e comprovado por escrito a sua autonomia de perseguir o povo de Deus. Mas se você olha o histórico de Paulo, era um fariseu, servia, né, ao Senhor, conhecia tudo,
da palavra, do entendimento da época dos fariseus, que era a seita, acho que mais rigorosa da época, era um fariseu. E, vamos continuar. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e esse do caminho é um termo que eles falavam às pessoas que seguiam a Cristo, do caminho, olha que coisa incrível. Tanto homens como mulheres, ninguém escapava, não. Os levassem preso para Jerusalém. Só que nesse caminho de Damasco, alguma coisa aconteceu. Ele e sua tropa, sangue nos olhos. Se eu encontrar algum desses crentes aí, desse povo aí, eu vou tocar o terror, pode falar assim, né? Tocar o terror. Pode falar, né? Acho que é o que mais combina com essa situação. Nesse momento, subitamente, versículo 3, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tem noção, querido? Você achar que está fazendo tudo certo para o Senhor e o próprio Senhor diz: meu filho, tu está me perseguindo, por que você faz isso? Você imagina o choque agora, nesse momento, no seu eu. Ué, eu faço errado? Eu faço errado? Eu aprendi errado até agora? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. Daquele momento, ele fica cego. Vocês conhecem a história, depois leiam. Atos 9 é um marco em Atos. Aqui muita coisa muda a partir desse capítulo. Eu creio que tudo muda nesse lugar, né? A partir desse lugar. Atos capítulo 9. Ele fica cego por tamanha luz, pela glória de Deus, que ele vislumbra no seu olho natural. E guiado pelo Espírito, Ananias é sinalizado por Jesus a encontrá-lo onde ele estava, para que tirasse essa cegueira. E escamas caem dos seus olhos. Ele fica 3 dias sem comer e beber. Eu creio que esse tempo de cegueira e sem comer e beber foi uma reforma dentro de Paulo, um agir sobrenatural. E ele entender para que ele foi chamado, qual o propósito da graça que era pregado desde o Antigo Testamento, mas que foi firmado na Nova Aliança por Jesus Cristo. O sacrifício vivo, porque ninguém seria capaz, como Jesus, de derramar o seu sangue. E eu não entendia na minha adolescência, por que sangue? Por que Jesus foi crucificado? Por que teve que ter tanto sangue, a ponto de não sobrar mais nada no seu corpo, sai água e sangue? Como assim? Como assim? Deus, ele usa do sangue puro, né, do animal, desde a fundação do mundo, desde o Éden. Quando Adão e Eva pecam, era o meio de cobrimento dos pecados. E esse era o meio de salvação da nossa vida. E de forma completa, só Jesus podia fazer. E ele despiu-se da sua glória e pensou: Pai, eu vou ter que ir, né? Vamos embora. Partiu. Vamos embora, tira aí a roupa da majestade. Eu vou descer, vou com tudo. Vamos embora. E conclui de forma perfeita e completa. Ele decidiu te amar primeiro. Não é você que, eu vou para a igreja, eu sentindo um amor pelo Senhor. Que coisa boa. Ele te amou primeiro. Ele te atraiu. Não pense que foi você. Porque você vem com as suas pernas, né? Às vezes a gente consegue ter essa prepotência de achar que a gente que foi, eu que estou lá, nossa, eu estou pregando, eu estou cantando, eu falava tudo errado, olha como é que eu já estou falando. Coitado. Se não fosse a graça, essa bondade na nossa vida, você não saía da cama. Porque estamos num lugar, num mundo caído, que quem é o príncipe é Satanás. Por mais que você esteja adentrado, imerso no Evangelho, no reino do Senhor, existe o príncipe das trevas, que ele tem todo o domínio. Porque essa autoridade que estava na minha mão e na sua lá no Éden, através de Adão e Eva, foi perdida. E quem ganhou? O diabo.
Você sabe que você não está mais nessa condição, amém? Você está em Cristo, mas aquele que não confessou Jesus, quem ainda não se adentrou ao Evangelho, a essa graça, ainda está suscetível a esse mundo. A todo tipo de principado, potestade, influência, e nós, no campo material, somos bombardeados 24 horas. 24 horas. E esse livro, alguns já leram, é uma indicação dessa manhã, Graça, o Poder do Evangelho, vai te mostrar um caminho excelente, que descreve tudo isso. Não é pelo que você faz, pelo tanto que você lê, pelo tanto que você vem para a igreja, é pelo que Jesus fez por você. É pelo que Cristo já conquistou por você e te faz chegar aqui. Faz você reinar já daqui da terra, gerando coisas para a sua eternidade. Amém? E nesse momento, Paulo começa a desenvolver o seu chamado e ele ministra o evangelho genuíno e puro para reis, um foco nos gentios, porque ele fala no Novo Testamento, olha, eu vim para os judeus, eu vim para vocês, mas está difícil, vocês não recebem. E os gentios sedentos, a maioria, se convertia em massa, queria ouvir da boca de Paulo esse evangelho. Então, aquele que está muito envolvido, a religiosidade, pode ou não pode? Posso ou não posso? Eu fiz isso, não vou para a igreja não. Eu fiz aquilo, eu não vou mais tomar ceia essa semana não. Quando você fica muito preso a esse tipo de coisa, você não entra naquilo que você foi chamado para fazer, naquilo que Deus concedeu a você por Jesus, cura, prosperidade, vida plena, paz. Hoje você não é mais inimigo de Deus. Você já foi um dia. Seu pai é o diabo. Hoje você é filho. Você tem uma nova filiação. Mas meu pai me maltratou, minha mãe abandonou. Mas aquilo que aconteceu há 5 anos atrás ainda mexe comigo. A graça, ela é capaz de te curar. Mas você tem que acreditar. Você precisa acreditar. Porque não é frase de efeito quando o Val vem ministrar, quando a Vanúzia sabiamente vem falar, muito menos os outros ministros. É algo que funciona porque é real. Mas como diz na palavra Hebreus 11, eu tenho que acreditar que Ele existe. Ele é galardoador. Eu tenho que acreditar. Não é uma frase de efeito, não é uma Bíblia só de papel. É o poder de Deus. Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus em manifestação. E você tem, através do Espírito Santo aí, a Zoe de Deus. Sabe a vida de Deus que começou a gerar tudo no Éden? Sabe a vida de Deus? Ela está dentro de você. Sabe aquela vida que ressuscitou Jesus dos mortos? Ela habita aí dentro. E por que você anda doente? Por que você anda com medo? Vou pegar dengue. Está repreendido. Mas se eu pegar, você vai pegar, meu filho. Porque fé fala, fé crê que é curado, que é sarado, porque está feito. Chama a existência. Não está vendo, mas vai ver. Porque fé fala, fé crê. Amém? E é isso. Esse é o Evangelho. Aí você fala assim, mas é uma loucura. Isso é muito doido. Porque eu estou sentindo um bocado de coisa. O que vão pensar de mim? Esse é o Evangelho de Jesus. Ele vem para confrontar a obra do diabo, que sugere para você a todo tempo que você não consegue, que você tem preguiça para ler, você não vai conseguir ler. E esse livro aí, muito grosso, pega só de 20 páginas. Isso aqui não dá, não. Então, as sugestões do diabo, ela vem a todo tempo para te paralisar. E você já entendeu isso. E por que você dá tanta brecha para isso? Porque o que é comprovado na ciência, já foi falado na palavra, eu acho que eles pegam um spoiler da Bíblia, né? Mas tudo bem. Deus já disse, mas quando vem um pensamento, você tem 7 segundos para quebrar aquele pensamento. Se você passa disso e começa a ruminar aquele pensamento, acabou. Você percebe que, às vezes, de manhã, você acorda, está acabando isso, meus ovos, acabou, frango, está acabando.
mas só recebo sexta-feira e ainda é segunda. O que eu vou fazer? Arroz e feijão? Ah, não, Senhor. Aí já bate uma aflição e ainda tem 5 dias para passar. Você ainda está com o alimento ali, mas você já está pensando na escassez. Ah, eu duvido que você nunca pensou. Eu duvido. Tem R$10 aqui. Eu falei, quero dar de oferta. Aí tu fica assim, R$10. Cantina, o bolinho ali com café, R$4. Vou dar 6 de oferta. Ih, mas tem que comprar pão de tarde. O que eu faço? É aquela peleja interna. E o Espírito Santo deve rir, né? Deve olhar para a gente. Mulher de Deus, vigia. A gente pensa muito no momento, não é verdade? A gente fica muito preso ao momento. E isso acontece. Aí a gente tende, querido, a se condenar com isso. Porque já percebe? Você percebe que você vem numa semana de uma pegada espiritual, tu já acorda orando em língua. Rabaxéia, como eu já falei aqui, fala rabaxéia até com o cachorro. O cachorro olha para você, ih, meu dono hoje tá ungido. Mas daqui a pouco tu tá mais murcho que o maracujá de gaveta. Aí entra a condenação. Ai, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que orar mais. Eu não estou sentindo nenhum arrupim, não. Tem arrupim, não tem nada. Aí bota um louvor, não sente nada. Isso não acontece? Mas saiba que você a cada dia tem oportunidade de se encher um pouco mais. E às vezes não vem de uma vez. Eu creio que você tem experiência de estar em casa e um louvor entra em você, transborda o seu coração, você tem a vida transformada ali em uma palavra de um louvor. Mas pode acontecer que precise de uma unção coletiva para você romper uma estação, uma fragilidade pessoal. E está tudo bem, querido, porque nós vivemos de fases, mas não nos conformamos com elas. Se essa fase está te afastando do propósito, que é orar, que é viver o melhor de Deus, se está roubando a sua alegria, não tem Deus aí. Aí você não se conforma. Senhor, eu estou passando essa estação, mas eu não me conformo. Eu sei que não é o melhor de Ti para a minha vida, porque me gera tristeza, o meu dia é pesado, tem alguma coisa errada. Amém? Porque o Evangelho é alegria. Ha, ha, ha. É riso. Quando o negócio está dando ruim. Ao governo, desliga a televisão, vai orar. Começam a falar mal do presidente, vamos orar por ele. Que é uma bênção, ele é uma bênção. Abençoado. Abençoado, visão de águia. Pela fé, chama a existência, abençoado. Visão de águia, pai, visão. Aquela comitiva dele é poderosa. É isso, está faltando coisa, não está como você quer, vai melhorar. Mas aí você se depara com um cenário, é isso mesmo. O salário aumentou pouquinhos %, mas o ovo, coitada, a galinha não está chorando, está gritando. O que eu faço? Não é compatível, não bate. Senhor, volta logo. Esse não é o pensamento da graça. Aí você começa a pensar, epa, já estou indo para outro caminho. Tenho que voltar, se achegar mais ao trono. Porque não é isso que Deus pensa. Não é isso que Deus falou. Porque Ele é poderoso demais. Ele é rico e extravagante. O sol que você vê lá fora, você não tem noção do tamanho que ele tem. Você não tem noção. Você levaria uns 20 anos para chegar no sol, se você usasse um avião. Isso aqui está falado no livro O Temor do Senhor, do John Bevere. Para você conhecer um pouco mais dessa grandeza e temê-lo mais. Leia esse livro. É uma sugestão para você, encomende, vai transformar a sua vida. Amém? E quando você entende essa grandeza, aí você fala, o meu pai é rico, ele é poderoso, ele pode fazer muito além do que eu estou imaginando. Isso aqui é leve e momentâneo, isso vai passar. Como ovo hoje, amanhã é carne, e dá glória. Se não vier de uma forma, vem de outra. É isso. Quero fazer o rema. Ai, Senhor, está tão difícil. Está fácil. Porque Deus, Ele quer que você faça. Ele quer que você cresça. Se Ele quer, meu filho, fecha com Jesus.
A provisão já chegou. Não vai chegar, não. Já chegou. Eu estava 5 dias com o remo atrasado. Por que não falar aqui, né? Expor a mim que estou falando, ministrando. E eu bate aquele desespero. Aí vem a mensagem da secretaria, que a secretaria não atrasa, não. Passa um pouquinho a secretaria, só mensalidade. Falei, opa, secretaria mandando mensagem. Senhor, a secretaria aqui mandando. Mas eu descansei meu coração, Senhor, vai chegar, não sei como, mas está pago. E veio o suprimento no valor que eu precisava. No valor que eu precisava. Aí paguei a mensalidade. Porque isso acontece. No mundo nós teremos aflições. Para você que está chegando ao Evangelho, eu não quero te assustar, não. Mas o mundo, ele está aí com muitas aflições. No mundo você vai ter perdas, dificuldades. Até uma enfermidade pode tentar entrar na sua casa, sim. Por uma pandemia, algo para te parar. Mas você tem autoridade no nome de Jesus. E declare, chama à existência a cura divina, a provisão celestial para a sua vida. Você tem autoridade. Você não pode ter medo. E à medida que você exercita isso, fica mais fácil. Você fala assim, nossa, esse povo prega lá na igreja, mas eu não sinto nada disso. Chega para eu praticar, eu fico com o cabelo em pé. Como é que eu vou fazer? Mas é um exercício diário. Tem aquele franguinho que entra na academia, né? Só para brincar com você. Tem aquele franguinho magrinho. Aí ele vê o cara forte, ele nem quer ir mais. Eu não dou conta. Olha o maromba aqui do meu lado. Eu magrinho, como é que eu vou evoluir? Eu quero crescer, quero ficar mais forte. Vou desistir. Mas aquele forte um dia foi magrinho. Aquele forte não comia frango, batata doce, suplemento. Ele começou com arroz e feijão. E ele foi avançando, ele foi gostando, criando resistência, melhorando a sua saúde e continuou. Amém, querido? Amém. A ciência fala, né, os estudos falavam, até comentei isso com meu marido, que a gente fala muito sobre leitura. Você precisa de 21 dias para criar hábito em algo. Mas estudos recentes falam de 66 dias. Tem outro estudo que fala até 8 meses para você enraizar em você um novo hábito. Às vezes não é 21 dias, passa muito além disso. Não é 21 dias. Então, você imagina o esforço diário que você precisa fazer para gostar de orar, para ter prazer em ler, para ter satisfação em abrir a Bíblia? Porque para você parece tão ruim, às vezes. Concorda, irmãos? Essas letrinhas miúdas, não estão chegando nada. Vou comprar uma Bíblia com a letra desse tamanho. Aí começa a ler um versículo, não estou entendendo. Para onde que eu vou? Começo a ler por onde? Então você acaba ficando um pouco bloqueado. Porque você concorda que o ser humano, ele tem um projeto para fazer. Não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. A pessoa tem um desígnio, tem um desejo de fazer algo, mas pensa no longo prazo, lá no final. Aí você, além de não curtir sua trajetória, você nem quer começar, vai demorar. Um livro desse, 160 páginas. Vou levar 3, 4 meses. Vou começar não. Então, o ser humano, ele tende a pensar muito no final das coisas. Viva nesse aspecto, eu vou te dar um conselho. Nesse aspecto pessoal, viva o agora. Viva o hoje. Aí amanhã você lê mais um pouquinho. Aí amanhã você ora 5 minutinhos. Até que tudo fique muito vivo dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele pega junto. Amém? Aleluia. Vamos para Filipenses? Aleluia. Filipenses, capítulo 3. Paulo, depois desse encontro tão poderoso com o Senhor, a sua vida é transformada. A maior parte do Novo Testamento é escrita por ele. Até no seu momento de martírio. Na prisão, no calabouço. Ele escreve o último livro. A última epístola da Bíblia, né, do Novo Testamento, ele escreve próximo de morrer. E ele sabia que seria morto.
Porque ele conhecia, ele quando viu o Senhor, quando ele conheceu a Cristo, ele teve a ousadia de falar, registrado na carta aos Filipenses, capítulo 3. Eu me emociono. Eu me emociono e isso é muito forte. O que você vai ler comigo é muito forte. Que entre como uma brasa, como algo, uma flecha no seu coração. No versículo 3, ele fala, porque nós é que somos a circuncisão. Para com esse negócio de religiosidade. Porque nós que adoramos a Deus no Espírito, você precisa viver no Espírito, não é na carne. E nos gloriamos em Cristo Jesus, né? Vivemos e gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também podia confiar na carne, porque muita coisa eu fiz. Eu vou falar para vocês. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que ainda mais? Eu fui circuncisado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel. Ele sabia até de que tribo ele era. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era um fariseu. A lei eu conhecia de cor. Eu vivi aprendendo isso. Quanto ao zelo, persegui a igreja por tamanho zelo, achando que era o caminho. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, aquilo que para mim era benefício perante os homens, as patentes, a visibilidade num todo como uma pessoa culta, eu considerei como perda. Por causa da sublimidade, ou seja, por causa desse celestial conhecimento de Cristo Jesus. Sublimidade do conhecimento é o conhecimento celestial, que não se compara a conhecimento terreno. Eu sou engenheira, eu tenho alguns conhecimentos acerca de construção civil, um pouco da arquitetura, um pouco do funcionamento das forças atuantes nesse lugar, como isso pode não ruir, as tensões atuantes aqui, as cargas axiais, palavras bonitas que às vezes você nem ouviu, mas considero como perda, porque o conhecimento de Cristo é celestial, não é terreno. O conhecimento de Cristo é vida e vida eterna. Não é vida só para essa vida carnal. É conhecimento que te dá vida eterna, que vai te levar a um dia sentar à mesa e cear com Jesus nas bodas do Cordeiro. Isso a engenharia não vai me fazer ter. Isso o seu conhecimento terreno não vai te fazer ter. O excesso de psicologia, psicanálise, não vai te levar. Somente o conhecimento da sublimidade de Jesus Cristo. Autor e consumador da fé. Porque Jesus consumou a fé na cruz do Calvário. Naquele momento que aquela conexão entre Jesus, Deus Filho e Deus Pai havia se rompido para que o pecado entrasse em Jesus. Naquele momento que ele se viu despido de Deus, ele queria voltar atrás. Eu não vou usar essa palavra, Jesus não queria voltar atrás. Mas no Getsêmani ele oferece, de passar o cálice, se assim fosse da vontade de Deus, porque ele não queria essa desconexão. Não é porque ele não queria sofrer o martírio da cruz do Calvário. Ele não queria se separar de Deus. Porque a vida existe em Deus Todo-Poderoso. E quando há esse rompimento, Jesus consome a fé. Porque ele diz, eu creio que eu vou descer no inferno, eu vou tomar a chave da morte no inferno, e Deus vai me ressuscitar. Porque ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Ali era homem. Ele se desconectou, porque Deus não tem parte com o pecado. Ele tem parte com o pecador, mas ele abomina o pecado, porque isso o afasta.
Isso impede o acesso de Deus ao homem, o pecado. E Jesus não queria esse rompimento. E ele goteja em suor, gotas de sangue, de tamanho desespero. Tamanha dor, eu não quero me separar, Pai. Mas que seja feita todavia a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E quando a palavra diz que ele é autor e consumador da fé, ele, de fato, ele consome essa fé, acreditando que ele ressuscitaria, que o plano de salvação era 100% eficaz para mim e para você. O castigo que o trouxe, o castigo que nos trouxe a paz, esse castigo estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você não será um dia sarado de uma depressão, ansiedade. Você já foi. Sabe aquele profeta messiânico que viu o Senhor? Ele profetizou. Isaías 53. O castigo que era para mim e você estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sozo. A palavra sozo, que é o combo perfeito, cura, libertação, provisão. Todas as benevolências que você pode ter de Deus, você tem no novo nascimento. A partir do novo nascimento. Quem nasceu de novo? Você tem acesso de entrar confiadamente ao trono da graça e numa oração de fé, acessar e puxar para você o que você precisa, porque já foi feito. Já foi declarado em Efésios 1, toda sorte de bênção, nas regiões celestiais. Não é na terra, não é no seu patrão, no seu marido. Coitado do seu marido. Não fica pedindo muita coisa do seu marido, não. Porque o corpinho dele ainda não foi glorificado. Ele ainda tem que suar a camiseta para manter a casa. Ele ainda não foi glorificado no seu corpo físico. Então ajuda o maridinho. Dá força para ele. Não pede muita coisa, não. Conta com a graça. Pede ao Papai do céu. Eu preciso, Pai, eu chamo a existência. Com a oração da fé. Eu acesso e puxo para mim a provisão que eu preciso. Abençoa meu maridinho também, Senhor. Cuida dele, Pai. Que eu estou pedindo muito, mas vou pedir menos. Eu tenho acesso ao trono da graça. Eu peço a você. Aleluia! Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem jamais subiu no coração do homem. São essas coisas que estão preparadas para aqueles que amam o Senhor. Aquilo que você nunca ouviu, aquilo que nem chegou no teu coração, é isso que Deus tem reservado para você. Mas como eu acesso? Pela palavra. Vendo, olhando para Cristo, tendo esse encontro de verdade, não só em corpo presente na igreja, batendo cartão de ponto, igual os judeus lá orando, ó. Externando para as pessoas, mas tem que estar dentro. O evangelho é de dentro para fora. E os judaizantes não entendiam que o que vem do externo, uma roupinha bonita, ó, um negócio assim mais ou menos, é consequência. O que precisa acontecer primeiro é dentro. Fé fala. E no seu mudar de dentro para fora, outras coisas vão se manifestar. Aí gera uma ansiedade, já estou terminando, amém? Gera uma euforia, que eu quero ser assim, assado. Eu quero ir para lá, eu quero ir para acolá. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Minha condição está horrível, que vergonha vir para a igreja com essa bicicleta velha. Olha, Deus, minha magrela, toda enferrujada. É a sua estação, mas creia no maior, porque o maior habita em você. Ninguém nasceu sabendo. Um bebê nasce, coitado do bebê. É uma coisa que você morre de rir. Morre não. Eu não uso essa palavra, tá? Você se acaba de rir. Você se acaba de rir. Que o neném se suja todo. E quer sujar você. Vai fazer o totô. Se está sem fralda, é uma calamidade. Porque ele não dá conta nem das suas sujeiras. Porque é um bebê.
Assim é você quando entra no reino de Cristo. Você é um bebê espiritual, querido. E você vai crescendo em graça, em sabedoria, desfrutando da autoridade que foi te dada por Jesus, de botar o diabo para correr. Quando começa a fazer graça. Mas é o caminhar, é uma progressão, Então tenha paciência com você mesmo. Amém? Aleluia. Na verdade, eu considero tudo como perda. Versículo 8. Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. E as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que precede a lei. Então, quando ele diz que perde todas as coisas, ele está querendo dizer, de uma forma de você entender, é que as coisas terrenas, essas espirituais, são totalmente distintas. E aquilo que eu considero bem para mim material, é o oposto ao que Deus tem no espiritual. Porque você acaba ficando muito materialista, como já falamos. Então, aquilo que para ele era o ápice do reconhecimento, ele considera como perda, para ser achado nele. Olha essa colocação. Ser achado nele, em Cristo. Viver como Cristo agiria. Falar como Cristo falaria. Responder a uma circunstância como Jesus faria, não tendo justiça própria. Porque se você contar consigo mesmo, na força do seu braço, você não consegue. Então, não ache que é pela força do seu braço. Amém, querido? É pela graça de Deus. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Que o próprio Paulo fala. Nessa incapacidade de você produzir um resultado digno de eternidade. Esse poder, ele é aperfeiçoado na sua limitação. Naquilo que você diz, eu não consigo. O pastor me chamou para isso. Eu acho que o pastor viajou. Porque eu? Misericórdia. Eu não sei nem falar. Mas Deus quer que eu vá ali, abençoar aquela pessoa. Mas como é que eu vou entrar ali? Eu não sei como fazer. Eu fazer essa faculdade, eu não tenho capacidade. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fragilidade, na sua incapacidade de produzir resultado. É aí que o Senhor entra. Então, a gente tem que tomar cuidado a essa vanglória, né? Como a gente falou no começo, de achar que é alguma coisa e a bênção sair pelos seus dedos e você ficar numa condição tão limitada, tão fechada, e não se abrir para o que Deus já te deu. Isso não é soberba, isso é filiação, é o seu pai. Quando você entra na casa do seu pai, você abre a geladeira. Eu já falei isso aqui. Minha mãe sempre ri. Você sempre abre, né, Karine, para ver se tem alguma coisa. Ela até acha engraçado, né? Você já abre. Eu vou no pó de biscoito. Sempre tem um amanteigado lá. Eu amo. Eu já vou no amanteigado. Ela, sempre você faz isso, né? Ela até acha engraçado, igual criança. É a liberdade. Então, você vai adquirir isso na prática. Você vai adquirir isso na vivência. Não é da noite para o dia. Mas esmere-se. Dedique-se a se conectar com Deus. A ter relação com o Senhor. Eu falei uma vez com meu esposo. A gente estava tomando café da manhã. Eu sempre o aguardo para a gente tomar café junto. E ali o nosso devocional é na mesa. É devocional, é ministério de música, é falando das contas, é tudo na mesa que fala. Outra indicação de livro, a mesa que fala, Kenneth Reagan. Aí ali rola de tudo. Aí há o estresse, a desestressa, tem comunhão, tem alegria, tem choro, daqui a pouco tem oração. Acontece tudo. E a gente fala muito sobre essas coisas. Aí, uma vez, ele, hoje é você que ora. Aí, tipo, amanhã é ele que ora para o café. Aí eu fui orar. Nesse pequeno momento, eu senti como se eu estivesse vendo o Senhor, assim, a presença dele na minha frente. Eu falei para ele, nossa, senti Deus tão perto. Numa oração de gratidão ali ao café da manhã, eu senti uma presença ali naquela mesa. É isso que ele quer ser para você. Ele não quer ser aquele Deus distante, o Criador do universo,
que está lá sentado na sua majestade. Ele quer ser o seu pai pertinho de você. Chama ele para sentar, conversa com ele, senta na cama, pede ajuda. Fala, Espírito Santo, como é que eu faço isso? Não sei, não dou conta. Ele quer essa disposição do teu coração. Tenha essa relação. Deus, ele está perto. Ele está pronto, disponível. E Jesus, para encerrar, nos evangelhos, acho que é João, né? Se as minhas palavras estiverem em vocês, né? Se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, tudo o que você pedir está feito, querido. Aí eu comecei a me examinar. Falei, Senhor, eu estou orando, não está acontecendo nada. Está acontecendo alguma coisa. A gente tem que se expor mesmo, né, irmão? É experiência. Falei, Senhor, eu estou intercedendo, estou clamando, eu não estou vendo acontecer. Será que, de fato, as palavras do Senhor estão em mim, estão gerando esse efeito de vida? Está em funcionamento? Caiu no solo do meu coração? Ou é um assentimento mental? É só uma ideia legal? Pense essa manhã. Será que essa verdade, né? Se a minha palavra estiver em você e você em mim, tudo o que você pedir está feito. Aí não acontece. No outro dia ainda estou doente. No outro dia estou cabisbaixo. É uma tristeza. Está triste por quê, irmã? Está com uma cara? Não sei. Sei lá. Esquisita. Sei lá. Uma tristeza. Mas Jesus fala, se a minha palavra estiver em você, se caiu no solo do seu coração, no seu espírito, o que você pedir está feito. Amém? Vamos ficar de pé? Ministério de Música, vamos orar para agradecer ao nosso Pai.